Olá, bem-vindos mais uma vez ao nosso curso de Língua Portuguesa. Eu sou o professor Daniel Vícola e continuamos aqui na nossa caminhada rumo ao conhecimento cada vez mais apurado, cada vez mais otimizado da língua portuguesa. Tudo bem com você? Espero que sim. Vamos falar nessa videoaula, pessoal, a respeito do assunto colocação pronominal e o assunto complicado. Quando aparece no edital, quando abre o edital e vê lá, colocação pronominal, já vem aquele calafrio, já vem, aquela indisposição. Poxa, esse assunto de novo. Pois é, esse assunto de novo, mas que eu espero, a partir de agora, não seja mais tão problemático para você. Vou trazer aqui algumas reflexões que vão ajudar a sua vida, ajudar a sua reflexão e fazer com que você, pelo menos, conheça alguns truques, alguns macetes, algumas regrinhas que vão ajudá-la a internalizar alguns aspectos do uso dos pronomes na construção das orações. Tudo bem? Então essa aula tem por objetivo familiarizar você com o assunto e mostrar como isso pode aparecer na sua prova. Tudo bem? Vamos lá então. Começo aqui com uma tirinha, então vejam lá, dois personagens conversam. O primeiro chega e diz assim, me diga uma coisa, o correto é diga-me. Tá, me desculpe, o correto é desculpe-me. Aí ele fala, dane-se, agora acertou, diz o outro. Então veja lá, só no último, quando ele largou de mão, quando ele abriu mão de tudo, é que ele finalmente acertou a colocação do pronome. E repare, colocação pronominal é isso. Então, muitas vezes, no uso cotidiano, a gente acerta. Outras vezes, não. E algumas vezes, aquilo que parece correto soa estranho. Mas em relação à colocação pronominal, eu posso deixar vocês tranquilos. Aquilo que é o correto parece correto. Você olha para ele e fala, não, eu faria dessa forma, ou eu escreveria dessa forma com naturalidade, sem sofrer. Não é? Porque as formas adequadas, elas costumam ser, inclusive, aquelas que nos soam melhor. A gente ouve e fala, não, tá bonito isso, né? Faria dessa forma. Ou então a gente lê e diz, não, tá legal, é isso aqui mesmo. Então as formas corretas de colocação pronominal, elas são inclusive mais agradáveis. Então a gente vai poder acionar, inclusive, aí o nosso bom senso de leitores e falantes da língua portuguesa. Tá? Então vamos ao assunto. Vejam aqui. Colocação pronominal, de que é que estamos falando? É a posição que os pronomes pessoais, oblíquos, átonos. Então lembre-se de que lá, quando falamos dos pronomes pessoais, havia os pronomes oblíquos, havia o dos casos retos, e os do caso oblíquo, que tem oblíquo átono e oblíquo tônico. Aqui, quando falamos de colocação pronominal, nós estamos falando exclusivamente dos pronomes átonos, oblíquos átonos, aqueles fracos, aqueles que não são antecedidos por preposição. Então, para que você se lembre, eu coloquei aqui uma colinha para que você anote e saiba de que pronomes estamos falando. Colocação pronominal é a colocação dos pronomes oblíquos átonos, que são me, te, se, o, os, a, as, lhe, lhes, nos e vos. São destes pronomes que nós vamos falar nesta videoaula. Tudo bem? Seguindo aqui, o pronome oblíquo átono pode assumir 3 posições na oração em relação ao verbo ao qual se conecta. Essas posições são a posição de próclise. Lembra do seguinte, olha para esse pró que está aqui. Pró lembra de pré. Pró, pré. Pré quer dizer antes. Então, próclise é o pronome antes do verbo. Pró, pré, antes. Ok? Ênclise. Ênclise, lembre-se de inclinar-se. Quem se inclina faz o quê? Coloca o corpo para frente. Não é? Então a ênclise é o pronome que vai para frente do verbo, para depois do verbo. E a mesóclise, meso, vem de messo, do italiano, meio, o pronome no meio da forma verbal. Então próclise, pré, antes do verbo, ênclise, inclinar, depois do verbo, e mesóclise, o pronome que eu coloco exatamente no meio. Eu quebro o verbo, é como a casquinha do ovo, pac, quebrei, e aí eu vou colocar aqui no meio, entre as duas partes do verbo, o pronome. Isso é mesóclise, ok? Falaremos então de cada um deles, mas eu começo a título de reflexão, olha que bacana, com um poema de Oswald de Andrade, em que ele usa como tema, como base,
base para a construção desse seu poema justamente a reflexão sobre a questão do uso dos pronomes na língua portuguesa. Vamos dar uma olhada? É bem bacana. Pronominais. Dê-me um cigarro, diz a gramática, do professor e do aluno e do mulato sabido. Mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias: deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Não é o poema do Oswald de Andrade. Repare que isso aqui dialoga com a nossa tirinha de abertura. Lembra das personagens que discutiam sobre colocação dos pronomes? O Oswald de Andrade diz aqui: dê-me um cigarro, diz a gramática. Por que ele diz isso? Porque uma das regras de ouro da colocação pronominal é justamente essa. Pronome oblíquo não inicia a oração. Então, de jeito nenhum, a gramática aceita coisas do tipo me desculpe, ou aqui, me dê um cigarro. Não, pronome oblíquo não começa a oração. Então, se a primeira palavra da sua oração for um verbo, e se houver um pronome conectado a esse verbo, exercendo o papel de objeto, esse pronome com função de objeto vai automaticamente para a posição enclítica. Ele vai automaticamente para depois do verbo, porque pronome oblíquo não começa a oração. Isso é regra de ouro, gente. Não dá para burlar, não dá para esquecer, ok? Pronome oblíquo jamais inicia oração. É o que o Oswald está dizendo aqui. Dê-me um cigarro, diz a gramática do professor e do aluno e do mulato sabido. Mas aí ele brinca com essa questão da colocação pronominal, né, dizendo o seguinte: mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias: deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Então, qual é a reflexão que ele nos coloca aqui? Uma coisa é a realidade linguística defendida, apregoada, né, pela gramática, desejada, pensada, planejada pela gramática. E outra coisa é o frigir dos ovos. Outra coisa é o que efetivamente acontece no uso cotidiano da língua. É claro que no uso cotidiano da língua, ninguém está tão preocupado assim com as normas gramaticais. Então você dizer me desculpe, me dê, me faça um favor, não é nada tão criminoso assim se você considerar que a língua coloquial tem as suas próprias regras, que inclusive divergem das regras gramaticais. E tudo bem na língua falada, do bom negro e do bom branco da nação brasileira, como já dizia aqui o Oswald de Andrade. Mas, numa prova de concurso, eu tenho que saber separar alhos de bugalhos. E eu trouxe esse poema porque é principalmente neste caso em que as pessoas são pegas nas provas de concurso, porque isso está tão próximo do nosso cotidiano, o me desculpe, me dê, me faça um favor, isso está tão presente no nosso cotidiano que a gente tende a olhar e dizer: não, tá certo, eu digo, eu falo, eu escrevo, eu vejo as pessoas fazendo, não, isso tá certo. Então a nossa memória nem sempre é uma boa conselheira. E muitas vezes é. E eu não gosto que as pessoas pensem que aquilo que elas sabem não lhes serve para nada. Não é assim. Na gramática, muitas vezes, a intuição fala mais alto e é boa conselheira. Aqui é que não. Então, nesse caso especificamente, que é também o caso da tirinha de abertura dessa videoaula, a colocação do pronome oblíquo começando a oração é uma característica do português falado aqui no Brasil. Tá? Mas isso diverge do aconselhamento, da regra gramatical, né, prevista pelos gramáticos da língua portuguesa. Então, esse é o caso mais gritante em que o uso corrente e o uso gramatical divergem. Vai cada um para o seu lado e eles não conversam. Um diz que é assim, o outro diz que é assado e não tem conversa. Tá? Então, esse é a principal discrepância no uso dos pronomes. Para você, via de regra, na língua cotidiana, nada muda. Você continua falando como sempre falou. Não é a gramática que vai mudar o seu jeito de dizer, de se comunicar. Mas, para a prova, isso sim você tem que saber. O que vale é o que a gramática prescreve. Tá? Então, é com a gramática que você tem que firmar o seu compromisso. Na língua cotidiana é outro papo, são outros 500, você fala e escreve como quiser. Na hora da prova tem que saber que a gramática é a lei, certo? Então agora vamos falar a respeito da colocação pronominal.
Começando pela ênclise, que, como eu disse para você, lembre-se do inclinar, né, de ir, levar o corpo para frente. Então, o verbo, né, eu tenho o verbo e, na sequência dele, o pronome oblíquo. A ênclise é a colocação do pronome depois do verbo. A norma culta não aceita orações iniciadas com pronomes oblíquos átonos, que foi o que eu disse para vocês. A ênclise vai acontecer, portanto, em que ocasiões? Primeiro caso, quando o verbo estiver no imperativo afirmativo. Imperativo, o modo da ordem, da sugestão, do pedido, né? Então, verbo no imperativo afirmativo. Amem-se uns aos outros, sigam-me e não terão derrotas. Perceba que, além do uso do imperativo afirmativo, a oração inicia com o verbo. Se inicia com o verbo, o pronome vai automaticamente para depois. É simples assim. Mais um exemplo da minha amiga, como diz o povo, né? A sua amiga Mafalda, professor, minha amiga Mafalda. A Mafalda está lá parada, pensar que este sol é o mesmo que iluminou Shakespeare, Pasteur, Saint-Martin, Bach. Ela vira e diz, contagie-me, sol, né? Contagie-me, olha aqui o imperativo afirmativo, não é? E aí o pronome oblíquo indo para depois. É só lembrar, se o verbo inicia a oração, o pronome vai logo para depois. Depois, também ocorre a ênclise quando, tá lá, a regra que eu já disse, o verbo iniciar a oração independente de estar no modo imperativo. Se o verbo está no começo, o pronome vai para depois. Diga-lhe que tudo está resolvido. Chamaram-me para ver as corujas. Também colocamos o pronome em posição enclítica quando ele for conectado a um verbo no infinitivo. Lembra? Verbos terminados em A, E e I. Então, olha lá. Ele não quis vangloriar-se e não se vangloriar. Gostaríamos de elogiar-te pelo bom trabalho e não de te elogiar. Perceba que aqui, né, na língua falada cotidiana, gostaríamos de te elogiar soaria muito bacana, muito comum, mas não é o correto. Gostaríamos de elogiar-te, porque é um verbo no infinitivo, pelo bom trabalho. Também continuaremos usando a ênclise quando houver um verbo no gerúndio. Lembra? Ando, endo ou indo. Não quis saber o que aconteceu, fazendo-se de desentendida. Fazendo... Aqui eu tenho o gerúndio, fazendo-se de desentendida. Despediu-se beijando-me a face, beijando-me, não é? O gerúndio leva o pronome para depois. Quando houver uma vírgula ou pausa antes do verbo, porque nesses casos, vejam, a vírgula denota pausa, né? E a pausa significa justamente a mudança de uma oração para outra. Como o pronome não inicia a oração, e depois da vírgula eu inicio uma nova oração, se houver um verbo, o pronome vai automaticamente para depois do verbo. Se passar no vestibular em outra cidade, vírgula, pausa, mudo-me no mesmo instante, e não me mudo no mesmo instante. Se não tiver outro jeito, vírgula, alisto-me nas Forças Armadas, e não me alisto, porque o me não pode iniciar a oração. Tudo bem? Vejam aqui na charge do Duque, várias pessoas com celulares em cima da mesa, e aí o cara diz, se houver presença de alguma rede de telefonia móvel entre nós, dê-nos um sinal de vida, não é? Então, dê-nos um sinal, veja lá, vírgula, dê-nos, não é? Então, imperativo afirmativo, depois da vírgula, inclusive, né? Então, verbo depois da vírgula, o pronome vai, logicamente, para depois. Além disso, tem a regra também do imperativo afirmativo aqui, né? Verbo no imperativo afirmativo leva o pronome para depois. E aí, a próclise, fazendo aquele joguinho de palavras que eu combinei com você, lembra pró, pré, antes, ok? Próclise, então, é a colocação do pronome antes do verbo. E quando é que isso vai se dar? Primeiro caso, quando houver palavras com sentido negativo. E aí eu estou falando de um fenômeno gramatical que é o fenômeno da atração. A palavra de sentido negativo
puxa, atrai o pronome para junto de si. Veja o exemplo, olha aqui. Nada me faz sair deste quarto, na nossa frase no feriadão. Nada me faz sair deste quarto. Nada é palavra de sentido negativo. Ela atrai o pronome oblíquo para junto dela. Nada me faz sair deste quarto. Mas aqui eu volto com aquilo que eu falei sobre intuição. Se eu fizer alguma coisa diferente disso, eu vou estranhar. Tenta dizer, nada faz-me sair deste quarto. Você estranha, né? Não soa bem, parece que não fica, não encaixa, não dá o plug. Então, aqui a gente já entra para aquela categoria de regras em que tudo que é dito vem ao encontro daquilo que a gente faz. É o que costumamos fazer. Então, é aquilo que nos soa, inclusive, mais familiar, mais próximo, mais agradável aos ouvidos. Veja lá, ninguém me falou sobre a prova. Ninguém, palavra de sentido negativo, atraiu o pronome me para junto dela. Ninguém me falou sobre a prova. Também são palavras atrativas os advérbios ou locuções adverbiais. Aproveitando para lembrar, o que é uma locução adverbial? Locução, duas ou mais palavras com o valor de uma só. Se a locução é adverbial, eu tenho um conjunto de palavras composto por duas ou mais delas, mas que equivalem a um só advérbio. Então vejam lá, nesta casa se ouve apenas rock. Então, ó, nesta casa, adjunto adverbial de lugar, se ouve apenas rock. Esse se foi atraído para antes do verbo ouvir por conta do adjunto adverbial de lugar. Tudo bem? Próximo, naquele dia me contaram toda a história. Veja, naquele dia, adjunto adverbial de tempo, agora é uma locução verbal, me contaram toda a história. Agora, pense, você escreveria qualquer uma dessas frases com muita naturalidade, né? Eu estou seguindo aqui, inclusive, o nosso instinto cotidiano no trato com a língua. Outros casos. Ah, tem questão, já temos questão? Opa, então já vamos praticar. O segmento grifado que está substituído de modo incorreto pelo pronome, com as devidas adaptações e respeitando a colocação, é. Então vejam lá, temos aqui as alternativas. Ainda houve promessas. Ainda as houve. O ainda, adjunto adverbial de tempo, não é? Advérbio de tempo, atrai o pronome oblíquo para junto dele. Então, ainda as houve. Perfeito. A colocação se deu de forma perfeita. Não quiseram a criança. Não quiseram na. Não é? Veja aqui, na forma, não quiseram na. Esse quiseram na tá certo. Se não houvesse o não. Se não houvesse o advérbio de negação. Por quê? Porque palavra de sentido negativo vai fazer o quê? Vai atrair o pronome oblíquo para junto de si. Isso aqui não é não quiseram na, mas deveria ser não a quiseram. E aí não tem a transformação, porque a transformação só seria válida se eu não tivesse o não e fosse quiseram na. O som nasal transforma o a em na. Havendo a mudança da posição do pronome, ele volta a assumir a sua forma original. Não a quiseram, não é não na quiseram, é não a quiseram, ok? Então a letra B é aquela incorreta. Na letra C, provocam discussões, provocam nas fazendo a mutação do pronome, então tá tudo certo. Nunca motivaram os agricultores, nunca os motivaram o nunca, palavra atrativa, sentido negativo, puxa o pronome oblíquo para junto de si, adoremos a história, adoremo-la. Lembrando, verbos terminados em S, o que ocorre? O verbo pede o S, o A ou o vira lo, lá, los, las, ok? Por conta da perda do S no verbo que aparece antes. Adoremo-la. É feio? É estranho? Mas lembre, é isso mesmo. Tá? Então a letra B é a nossa resposta. Mais uma, assinale a alternativa correta quanto à colocação
pronominal de acordo com a norma culta. Vejam lá, letra A. Naquela época, disseram-lhe toda a verdade sobre a mãe. Na letra B, ninguém se lembrou de que o conclave estava previsto para o dia 18. Na letra C, os cardeais não deixaram-lhe opção de escolha. Na letra D, em tratando-se de eleição, o voto deve ser secreto. E na letra E, quem garante-me o sucesso da votação? Mas eu volto ao enunciado que me pede o seguinte: assinale a alternativa correta quanto à colocação pronominal. Então eu tenho várias erradas aqui. Na letra A, naquela época, disseram-lhe. Não, naquela época lhe disseram, porque naquela época é a locução adverbial de tempo, não é? Naquela época atrai o lhe para junto dela, não é? Então, naquela época lhe disseram toda a verdade sobre a mãe. Não está correta. Na letra B, eu tenho ninguém se lembrou de que o conclave estava previsto para o dia 18. Perfeito, porque ninguém, pronome indefinido, atrai, né, de sentido negativo, né, ninguém atrai o pronome oblíquo para junto de si. Ninguém se lembrou. Perfeito. A letra B é a nossa resposta. Na letra C eu tinha os cardeais não deixaram-lhe. Os cardeais não lhe deixaram. O não atrai o lhe para junto de si, em se tratando de eleição e não em tratando-se. Quando você tiver uma construção, a gente vai ver isso na sequência, de em mais gerúndio, o pronome vai para o meio, é em se tratando, isso vai aparecer daqui a pouco. Tá? Em se tratando de eleição e não em tratando-se. E depois, quem garante-me o sucesso da votação? Aqui é uma outra regrinha que também a gente vai ver. Os pronomes interrogativos atraem, não é, o pronome oblíquo para junto de si. Quem me garante o sucesso da votação é a forma correta. Ok? Então, gabarito a letra B. Mais uma. Ensinar melodias, olha isso foi tirado de uma crônica, e é uma crônica muito boa, se eu não me engano é do Veríssimo, mas eu posso estar enganado. Enfim, é de uma crônica muito interessante, se vocês jogarem essa frase na internet, vocês vão achar a crônica, é muito divertida, ela é toda sobre colocação de pronomes, mas o exercício era baseado nela. Vejam lá, ensinar melodias se o soubesses, mas não sabes o. Então é uma discussão de um casal, marido e mulher, e eles ficam brigando sobre a colocação dos pronomes, exatamente como as duas personagens que eu coloquei na tirinha de abertura da aula. A frase acima estaria de acordo com a norma gramatical usando-se onde estão as formas sublinhadas, então seria, as formas sublinhadas seria o ensinar melodias se o soubesses, mas não sabes o, ok? Quais seriam as versões corretas dessas formas verbais aí todas? Bom, a primeira, né, esse ensinar melodias nem parece português, né? Tá uma coisa meio espanholada. Ensinar melodias, né, lembra muito mais o espanhol do que o português. O que eu tenho aqui é o seguinte: a mesóclise. Quando ocorre a mesóclise? A gente vai falar daqui a pouco. Quando eu tenho o verbo no futuro do presente ou no futuro do pretérito. Só nesses dois casos. Então você o ensinaria para mim, né? A ideia é essa, ensinaria futuro do pretérito, então eu posso usar a mesóclise. Agora, no pronome que vai no meio, né, da forma verbal, então eu separo o radical da desinência e coloco o pronome entre os dois. Ensinar, que é o radical do verbo, abro espaço, mo. O que é esse mo? Gente, mo é a junção de me mais o. Significa ensinar, é esse melô que tentaram colocar aí no meio, que não existe no português e existe no espanhol. Né? Melô, né? Ensiná-lo para mim. Né? Então esse mo é a junção de dois pronomes, me e o. Ensinar-mo-ias. E esse ia, não é a desinência do futuro do pretérito. Então, ensinar-mo-ias, aí ele tem, se o soubesses, não é? Então, se o soubesses, mas não sabes o. Não sabes o. Não, o não vai trazer o o para junto dele, mas não o sabes. Então, a forma correta
logo de cara, é essa presente aqui na letra A. Ensinamo-ias, então, separei o radical da desinência do futuro do pretérito, juntei um pronome que combina objeto direto e indireto num só pronome, me mais o, mo, ensinamo-ias, se o soubesse, está correto, não preciso fazer nenhuma alteração, mas não o sabes. Eu tenho só que trazer o para antes da forma sabes, porque a palavra atrativa de valor negativo, né, puxou ele para lá. A letra A já é a resposta pela qual estávamos procurando. Tudo bem? Aí, outros casos em que vai ocorrer a próclise. Em relação aos pronomes relativos, então, a aluna que me mostrou a tarefa veio hoje. Esse que, pronome relativo, que introduz uma oração subordinada adjetiva, puxa o pronome oblíquo para junto de si. A pessoa a quem me refiro é a Márcia. Olha lá, o quem, pronome relativo, puxando também o oblíquo para junto de si. Pronomes indefinidos, como eu disse no exercício anterior. Quem te disse isso? Não é? Indefinidos, né? Puxou o pronome para junto de si. Esse aqui, além de indefinido, é interrogativo, porque participa da construção de pergunta. Todos se comoveram. Olha lá, esse é só indefinido. Puxa o pronome também para junto de si. Ninguém se machucou na queda. Além de indefinido, veja, de sentido negativo. Ninguém se machucou na queda. Pronomes demonstrativos também atraem os pronomes oblíquos. Isso me deixa muito feliz. Repare que você não diria isso deixa-me muito feliz, ok? Aquilo me constrangeu muito. Aquilo, pronome demonstrativo, puxou o me para junto de si. Preposição, olha aquela que eu disse durante a resolução do exercício. Preposição seguida de gerúndio. O que vai acontecer? O pronome fica entre a preposição e a forma de gerúndio. Em se tratando de gramática, esta é a melhor. Conjunções subordinativas. Conjunção atrai também o pronome oblíquo. Haverá novos critérios conforme lhe avisaram. Ok? E aí eu chego na mesóclise. Pois bem, a mesóclise, então, o primeiro papo é o seguinte. Mesóclise existe, para te dizer assim, exemplos recentes de mesóclise, na Bíblia. Na Bíblia você vai encontrar muitas vezes a mesóclise. Por quê? Porque ela existe, mas não funciona. Parece repartição pública, né? Existe, mas não funciona. Por quê? Porque no cotidiano da língua, a mesóclise foi perdendo força de uma tal maneira que a regra existe só para ser aplicada nos vestibulares e nos concursos, porque nem nos livros, nem nos veículos acadêmicos, nem nas revistas, nos jornais, evita-se a mesóclise. Inclusive é uma recomendação dos manuais de redação. Por quê? Para que você não se atrapalhe, para que você não se enrosque nas próprias pernas, porque é difícil. A mesóclise não tem uma construção muito fácil. Aquele ensinar meloias, né, aquela espanholada que eu falei do exemplo anterior, é muito comum entre as pessoas que não estão muito aptas a separar, a lembrar do que... Olha como a mesóclise exige. Você tem que pensar o que é futuro do presente, o que é futuro do pretérito, o que é o radical do verbo, o que são as desinências, o que é um pronome obliquátono, saber separar radical de desinência, colocar o pronome no meio. A mesóclise é muito demandante, né? Ela pede muito, ela exige muito. É um tipo de conhecimento que requer demais do falante ou do escritor da língua portuguesa. Por isso que ela foi sendo cada vez mais, deixada de lado, deixada para lá. E ela virou, né? Ela acabou se tornando algo extremamente erudito, culto, não presente na linguagem do dia a dia, não presente na nossa comunicação mais orgânica do cotidiano, né? Então, por isso que a gente estranha tanto a mesóclise, né? Então, por que ela existe? Ela existe porque um dia, não é, foi conceituado e foi dito que ela acontece dessa forma, mas há muito tempo, na prática, ela já não é mais utilizada na língua portuguesa. Então, a gente tem que conhecer só para fazer a prova, porque no dia a dia, no cotidiano, necas, a gente não vai utilizar nunca. Vejam lá. A mesóclise acontece quando o verbo está flexionado no futuro do presente ou no futuro do pretérito.
falaremos mais profundamente a respeito disso na aula dedicada ao assunto verbos, não é? Mas futuro do presente é o futuro projetado a partir do presente, é o futuro normal que eu e você conhecemos. Já o futuro do pretérito é aquele projetado a partir de um momento passado e que, via de regra, não se realizou. Então eu falaria, eu pensaria, eu estudaria, eu pagaria, mas não fiz nada disso. Então a gente chama de o futuro frustrado, né? Esse é o uso mais denotativo do futuro do pretérito. Então precisa estar no futuro, do presente ou do pretérito para que haja a mesóclise. Então eu tenho lá, a prova realizar-se-á neste domingo pela manhã. Veja, normalmente, como é que a gente diz isso no cotidiano? A prova se realizará neste domingo pela manhã, muito naturalmente, não é? Agora, a prova realizar-se-á neste domingo se torna um pouco complicado, porque vejam lá, se realizará, eu separo radical de desinência, então o realizará vira realizar, tracinho, a. O A é a desinência. Entre um e outro, eu coloco o C. Realizar-se-á neste domingo pela manhã. A gramática determina que, se o verbo está no futuro, você faz a mesóclise. Então, para o seu concurso, você vai continuar acreditando que é assim que a gente faz. Mas isso é só a gramática que determina. No uso já não é assim faz muito tempo, tá? Tanto que eu coloquei aqui entre parênteses, vejam só, a gente diz com muito mais naturalidade, a prova se realizará neste domingo pela manhã. Far-lhe-ei uma proposta irrecusável, quer dizer, farei-lhe ou lhe farei uma proposta irrecusável, não é? Farei a ele uma proposta irrecusável. Como o verbo está no futuro do presente, abro um espaço entre radical e desinência, entre um e outro, coloco o pronome oblíquo. Observações. Havendo um dos casos que justifique a próclise, desfaz-se imediatamente a mesóclise. Por exemplo, tudo lhe emprestarei, pois confio em seus cuidados. Veja, o verbo está no futuro do presente, mas, né, eu não fiz a mesóclise, eu fiz a próclise. Por quê? Porque o tudo, né, o pronome indefinido puxou o pronome oblíquo para junto de si. Quer dizer, isso é previsto pela gramática, isso acontece de acordo com as normas gramaticais. Tem palavra atrativa, então a regra da atração é mais forte. Tudo lhe emprestarei, pois confio em seus cuidados. Com esses tempos verbais, com o futuro do presente e o futuro do pretérito, jamais ocorre a ínclise. Então não é natural que no tempo futuro, seja do presente ou do pretérito, façamos a ínclise. A mesóclise é a colocação exclusiva da língua culta e da modalidade literária. Por isso eu disse, a mesóclise não faz parte, ela não é arroz com feijão, ela não faz parte do nosso dia a dia, tá? Ela é algo específico de uma esfera mais elevada de uso da linguagem, certo? Mais uma questão, vejam lá. Assinale o único período em que a mesóclise é inadequada. Então eu tenho que procurar o caso equivocado de mesóclise. Vamos dar uma olhada nas alternativas? Vejam lá. Disse-ia que pairava sobre nós uma divindade funesta. Disse-ia, diria-se, não é? Futuro do pretérito. Separo o radical de desinência, coloco o C lá no meio, ok, futuro do pretérito, a mesóclise está totalmente justificada. Na letra B, se mergulhares um pano vermelho neste rio, retirá-lo-ás cheio de piranhas. Vejam lá. O retirarás seria, né? Então, retirá-lo-ás cheio de piranhas. Futuro do presente, não é isso? Separo, retirarás, né? Então, separo o radical da desinência e no meio coloco, não é, o convertido em lo aqui no meio do verbo, construindo a mesóclise. Tá correto também. Depois, a letra C, sentir-me-ia mais aliviado se conseguisse chorar um pouco. Sentir-me-ia é sentiria-me, né? Futuro do pretérito. Sentir-me-ia mais aliviado se conseguisse chorar um pouco.
separei radical de desinência, coloquei o pronome aí no meio, tá tudo certo. Por este processo, chegar-se-ia a melhores resultados, chegaria-se a melhores resultados. Futuro do pretérito, esse ia é a característica do futuro do pretérito, chegaria, não é? Eu quebro o radical e a desinência, no meio coloco o pronome, é exatamente assim, está totalmente correto. Agora, nada contentá-lo-á, enquanto não tiver a paz interior. Nada contentá-lo-á, opa, olha o nada, palavra de sentido negativo, pronome indefinido, ele atrai o pronome para si. E lembrando, quando há fator de próclise, a mesóclise se desfaz. Nada o contentará enquanto não tiver a paz interior. Então esta é a nossa resposta, tudo bem? Deixando aqui então para vocês, mais uma vez, todos os meus contatos, Facebook, Instagram e canal no YouTube. Por favor, dê-me aí o seu retorno, dê-me aí, entre em contato comigo. Na página você vai encontrar vários lembretes legais que vão estimular os seus estudos e manter aquele contato cotidiano com a matéria que é fundamental, tá? Qualquer matéria que você esteja estudando tem que fazer parte do seu cotidiano, da forma como for. Um pequeno lembrete, uma leitura extra, uma prática de um exercício, tanto faz, esteja sempre em contato com todo e qualquer conteúdo que você esteja estudando para uma finalidade qualquer, tudo bem? Um grande abraço a você e até o nosso próximo encontro.